do Senhor encheu esse lugar. Eu sinto fumegar o altar onde adoro. Uma nuvem de poder fez tudo estremecer. Um vento que soprou varreu a iniquidade. Quão tremendo é a visão desse lugar. Sacerdotes de joelhos no altar. Um evento que abalou os alicerces da alma dos filhos de Deus, dos santos, povo de Deus aqui. E viverei a te adorar, dizer da glória do teu nome. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Por entre a rocha pude ver a grandeza da tua glória. Estremecer meu coração, não resisti, lancei-me ao chão e quero ser só teu, pra glória do teu nome. Tremenda é a visão desse lugar. Sacerdotes de joelhos no altar. O evento que abalou os alicerces da alma dos filhos de Deus, dos santos, povo de Deus aqui. E viverei a te adorar, dizer da glória do teu nome. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Por entre a rocha pude ver a grandeza da tua glória. Estremecer meu coração, não resisti, lancei-me ao chão e quero ser só teu, pra glória do teu nome. Do teu nome, pra glória 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 do teu nome, toda honra é tua. Pronto. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus.
a todos que estão aqui na plataforma Zoom e aos nossos irmãos que nos acompanham também através do YouTube. O áudio tá bom aí, irmãos? Os irmãos podem sinalizar aí? Pronto. Vamos iniciar mais um período de adoração ao nosso Deus, abrindo as nossas Bíblias no livro de Neemias, Neemias capítulo 8, versos 8 ao 10, que diz assim, Neemias 8, do 8 ao 10. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o dia consagrado, esse é o dia do Senhor, meus irmãos. O texto aqui, um texto muito profundo, os irmãos depois puderem leiam Neemias 8, onde vai mostrar ali Esdras lendo o livro da lei diante do povo, e o texto aqui vai dizer que o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Esse é um dia do Senhor, esse é o dia alegre, é o dia onde nós nos regozijamos por estar diante da presença do Senhor. Vamos fazer uma oração adorando ao Senhor. Eu queria pedir ao presbítero Mário que estivesse fazendo essa oração nesse momento. Amém. Bom dia a todos, graça e paz. Deus de amor e de infinita bondade, a palavra foi lida ao nosso coração nesta manhã, onde nos permite entender que tudo que vem do Senhor é bom e que a graça e a misericórdia deste dia foi renovada mais uma vez nas nossas vidas, e estamos aqui Tem que consertar o flash, vivos, cara, mas já me falaram que é caro. podemos contemplar cada um de nós, a nossa família, nossos irmãos aqui na tela. Isso é motivo de alegria. Por isso que a tua palavra que foi lida, que hoje é o dia do Senhor, dia de consagração, e que não venha tristeza em nosso coração, sim alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por mais que possamos estar triste ou desanimado ou até desfalecido, é a tua palavra que foi lida ao nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Possamos buscar o Senhor na beleza da tua santidade, que possamos buscar o Senhor em exaltação, pois o Senhor Deus longânimo, benigno e digno de ser louvado para todo sempre. Que o Senhor nos visite nesse momento, cada um, e venha mudar o nosso quadro, ou de tristeza, de alegria, de desânimo para ânimo, de desfalecimento para força. Nos ajuda a contemplar o dia do Senhor hoje, a nos anelar ao Senhor. Tudo que o Senhor fez é bom. E tudo que acontece na nossa vida nos abençoe e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos ainda abrir as nossas Bíblias em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 16 ao 26.
Gálatas 5, do 16 ao 26, que diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Meus irmãos, nós vamos nesse instante fazer uma oração confessando diante de Deus os nossos pecados, apesar que o texto ele não traz uma situação como o Salmo 51, por exemplo, onde vai ali relatar o salmista Davi confessando diante de Deus os seus pecados, mas o texto ele vai falar sobre o fato de nós andarmos no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Não que, se nós estivermos no Espírito, estamos imunes ao pecado, né? Mas nós precisamos reconhecer a cada dia que nós precisamos nos encher de Deus, nos encher dos frutos do Espírito, para que a cada dia nós possamos não estar satisfazendo os desejos das concupiscências da carne. Vamos orar nesse instante, suplicando a Deus que tenha misericórdia pelas nossas vidas e que nós possamos, a partir de já, praticar a palavra de Deus, buscando andar nos frutos do Espírito. Queria pedir à nossa irmã Vera que estivesse fazendo essa oração nesse momento. Amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Soberano Deus, Pai de amor e infinita bondade, aqui estamos mais uma vez diante da Tua santa presença para glorificar, para honrar, para adorar o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Não reconhecemos outro Deus para adorar, somente a Ti, Senhor. Deus de amor e infinita bondade, neste momento eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos receba ao trono da Tua graça, como aroma suave. Que o Senhor receba nossas vidas, Senhor, com um cheiro suave nas Suas narinas, meu Deus. Que o Senhor tome nossas vidas nas Tuas santas mãos, meu Senhor. Que mais uma vez estamos aqui reunidos, Senhor, não porque somos melhores, mas porque somos necessitados, Deus. Somos doentes e precisamos do Teu amor. Neste momento, envergonhados, que a Tua palavra diz que só nos resta o corar de vergonha. Estamos aqui diante da Tua soberana presença, porque o Senhor é santo, 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 e nós somos miseráveis pecadores diante de Ti. Então, envergonhados estamos porque pecamos, Senhor, porque não andamos conforme a Tua vontade. Mesmo que a Tua palavra diz que é para nós nos esforçar, Senhor, para andarmos corretos, santos diante de Ti. Mesmo assim, Pai, a Tua palavra fala
que para o mal nós corremos mais rápido, mas para o bem nós demoramos a correr. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meu Deus. Que o Senhor nos molde, Senhor. Que o Senhor nos purifica, meu Deus. Que o Senhor nos limpe, meu Jesus, de tudo que não pertence ao Senhor. Porque nós já temos a certeza que o Senhor está preparando a sua volta, meu Deus. E o que será de nós, Pai? Se nós andarmos, Senhor, na corruptência, no pecado, a todo tempo, Senhor. E a todo tempo também tua palavra, Senhor, é dita a nós. O Senhor usa seus servos para nos alertar. Que o Senhor venha acender, Senhor, nossas lamparinas, e nós possamos estar firmes na tua presença, que nós possamos estar com nossos olhos atentos para a tua palavra, para que nós não venhamos pecar contra ti, meu Deus. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Deus. Porque esse mundo já é do maligno do Senhor. Mas nós temos que entender que nós não participemos dele, Senhor. Que nós possamos fugir, Senhor, da aparência do mal. Todos os dias, assim que acordarmos, meu Deus. Que nós possamos colocar isso, Senhor, em nossas mentes e corações. Para que andemos conforme a tua vontade, Deus. Que nós possamos nos esforçar para isso, meu Senhor. Pai, eu te peço nesta hora misericórdia no holocausto para nossas vidas, meu Senhor. Que quando o Senhor voltar, Pai, nós possamos estar com nossos corações purificados, nossas mentes limpas, nossas mãos limpas, nossos pés limpos, nossas bocas limpas, meu Senhor. Deus de amor e infinita bondade, neste momento eu peço, Senhor, tem misericórdia de nós. Use a tua vara, o teu cajado, Senhor, para nos consertar. Porque o Senhor conhece cada um que está aqui, Senhor, nessa plataforma. O Senhor sabe do pecado de cada um. Por isso, nesta hora, eu venho pedir ao Senhor, nos conserte, meu Deus. Para quando o Senhor voltar, o Senhor não estender a tua mão e dizer que não nos conhece. Ah, Senhor, mas andávamos na tua casa, mas pregamos a tua palavra, mas fizemos isso e aquilo, e o Senhor vai continuar dizendo, eu não te conheço, afasta de mim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor venha nos consertar, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha nos alertar todos os dias, Pai. Porque não existe pecadinho, meu Senhor. Tudo é pecado. Tem misericórdia da tua igreja, meu Senhor. Estenda a tua mão sobre nós. E muito obrigada, Jesus, por este momento aqui. Obrigada por este momento de união, de comunhão. Eu peço, Senhor, que o Senhor visita cada igreja, cada lar, cada irmão. Que o Senhor toma tudo que for feito aqui nesta manhã com aroma suave ao trono da tua graça, meu Senhor. E nos conserte, Pai. Use o teu cajado sobre nós, Senhor. Não nos deixe só, Senhor. Porque este mundo já está caído pelo pecado. E que nós não podemos ser participativos, Senhor, deste mundo. Mas que nós venhamos olhar para Ti, clamar a Ti o conserto para nossas vidas. É em nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço, meu Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor, por esse dia. Vamos louvar o Senhor. Seja engrandecido, ó Deus, nas nossas vidas. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança.
Meus lábios sempre te exaltarão. Cante, seja engrandecido. Seja engrandecido, Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa estrela da manhã. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Te louvamos, ó Senhor. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
para sempre, ó meu Deus. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção. Nesses tempos, irmãos, tão difíceis, onde muitas pessoas têm perdido a vontade de louvar o Senhor, onde muitos estão desesperados, sem saber o que fazer. Nós queremos continuar declarando ao nosso Deus que nós vamos louvar a Ele, não importam as circunstâncias. Vamos continuar adorando ao Senhor essa manhã. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixe adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louva, Senhor. Te louvarei, não importam mais circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Jesus. No início, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixe adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei,
adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Antes de passar a palavra ao reverendo Eugênio, queria pedir mais uma oração, agradecendo a Deus por mais esse dia, agradecendo a Deus pela sua palavra que será pregada nessa manhã. Eu queria pedir a nossa irmã Márcia Calumbi para estar fazendo essa oração. Amém. Soberano Deus, eterno, bondoso e maravilhoso Pai, muito obrigado, a Deus, por este amanhecer tão maravilhoso na tua santa presença. Obrigado porque, apesar de nós, Deus, o Senhor não descuida nenhum só momento das nossas vidas. Tem essa maravilhosa misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque podemos pedir perdão por todas as falhas e pecados, e o Senhor tem sempre à disposição para reconhecer em nossos corações o quebrantamento, o reconhecimento das nossas falhas e erros, e a necessidade que temos de depender só exclusivamente do Senhor. São tantas maravilhosas graças e bênçãos recebidas diariamente, ó Pai, são incontáveis, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a ter uma vida digna da Tua presença, a nossa caminhada seja contigo em todo o tempo, que o Senhor sempre nos desperte quando viemos a falhar, a cair, e que o Senhor nos ajude a levantar cada dia mais e mais em nome de Jesus. Mas que nós possamos ter muito mais o coração agradecido, ó Pai. Pedimos sempre porque não temos outro caminho, a não ser mesmo nos humilhar diante do Senhor, mostrar a nossa total e completa dependência de Ti. Mas o maravilhoso é que o Senhor não só nos ouve, como nos dá esse privilégio de podermos Te cultuar, Te louvar, Te bendizer, ser conosco nesta manhã e durante todo este dia, Pai, para o louvor da Tua glória, que através do Teu servo, como o Senhor fez até aqui, falando tremendamente em nossos corações, que o Senhor continue sendo conosco, abençoando a vida do Teu servo que vem trazer essa palavra maravilhosa vinda do alto dos céus para nós, Pai. Abençoa cada um nesta manhã, mais uma vez eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações nessa manhã. Reverendo Eugênio. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Como é bom estarmos novamente juntos para celebrarmos, para bendizermos, para nos alegrarmos no Senhor e sorvermos a palavra de Deus, que produz em nós frutos dignos de arrependimento, que nos faz demonstrar os frutos do seu Espírito, que nos renova, que nos revigora, que nos fortalece. Desde já que a graça do Altíssimo seja sobre você, sobre a sua casa, nesta calorosa manhã de domingo. Assim como o sol aquece a terra, seja a graça de Deus que aqueça aos nossos corações, que nos despertem para esta santa e bendita celebração aos pés daquele que reina e que reina por toda a eternidade. Ao nome do Senhor, tão somente, toda honra, toda glória e todo louvor. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa leitura e meditação nesta manhã, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Nos diz assim a Sagrada Escritura. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorrieis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes
nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pão, de pedaços, recolhestes? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Vamos orar ao Senhor mais uma vez, meus irmãos. Santo, bendito, maravilhoso e gracioso Deus, nos quedamos aos teus pés, Senhor, reconhecendo que nada somos e que nada merecemos. Mas, ao contrário, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é eterno, o Senhor não teve princípio e jamais terá fim. E diante da tua santa e augusta presença, Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez, a nossa insignificância. Mas, ao mesmo tempo, ficamos maravilhados e extasiados. Porque ainda que nós não sejamos nada, o Senhor olhou para nós com misericórdia. O Senhor olhou para nós com amor. E estabeleceu aliança santa e perpétua, que nada nem ninguém pode quebrar, invalidar ou anular. E é pautados no teu amor, Senhor, que nós, mais uma vez, à semelhança da oração do teu servo, nos prostramos diante de ti e suplicamos humildemente que o Senhor continue a falar conosco. Como certamente nosso espírito já foi inclinado pelo Senhor e para o Senhor, através das orações, através dos cânticos, através da leitura da tua palavra, Senhor. Mas nós queremos pedir humildemente, silencia toda a inquietude do nosso coração. Traz a nossa alma aos teus pés, Senhor, e nos dá o privilégio de nos deleitarmos diante de ti. É em Cristo Jesus que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, amados e queridos, e aqueles que nos ouvem através do YouTube, assim também como do Zoom. Temos feito essa série de exposições baseado no Evangelho de Marcos e temos visto como este Evangelho é tão rico. Na verdade, cada um dos livros sagrados é tão rico e nós deveríamos aproveitar mais a palavra de Deus, deveríamos ler mais a palavra de Deus, deveríamos nos alimentar mais daquilo que o Senhor tem na sua palavra. Mas vamos voltarmos, irmãos, para o Evangelho de Marcos, que tem como preocupação central, lá no primeiro capítulo, no primeiro verso, demonstrar que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. É o Messias. Tudo aquilo que Marcos registra com esse propósito, com esse viés, de chamar a atenção dos leitores para que reconheçam, para que não duvidem. Ao contrário, para que lancem a fé de forma cabal, completa, naquele que é o autor da nossa fé, naquele que é a razão da nossa fé, daquele que é a própria natureza da fé. Nós não cremos numa possibilidade, nós confiamos numa certeza que é certa. Para ser redundante mesmo.
nós confiamos numa certeza que é certa. Assim como ele veio a primeira vez, ele prometeu que voltará a segunda vez. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por quê? Hoje, ele diz que está conosco. Na consumação dos séculos, nós estaremos com ele. Não por um período, mas por toda a eternidade. Ah, meus irmãos, como é bom crer. Como é maravilhoso confiar. E é exatamente nessa tônica que nós vemos Jesus não apenas ensinando, não apenas falando, não apenas vivendo de forma robusta, de forma plena, de forma tão maiúscula a verdade do Evangelho, mas também instigando os discípulos a crerem, a confiarem, a descansarem nele. Mas há um perigo que sempre nos ronda. É o perigo da incredulidade. E Jesus está exatamente aqui, fazendo uma séria advertência aos discípulos sobre o perigo da incredulidade. Meus irmãos, a incredulidade é algo muito sério e uma ofensa muito grave. A incredulidade significa diminuir Deus da sua santidade, do seu poder, da sua glória, da sua fidelidade. Quando nós nos permitimos desviar os olhos do Senhor, aquilo que acontece conosco é a mesma coisa que Pedro, quando estava caminhando por sobre as águas, diante de um mar bravio, diante de um vento tempestuoso, enquanto Pedro olhava fixamente para Jesus, pouco importava a violência do vento ou das ondas. Mas no momento em que Pedro desvia o olhar de Jesus e começa a olhar para os lados, ao invés de manter o seu foco no Senhor, a ansiedade começou a tomar de assalto o coração de Pedro. E Pedro começou a temer, porque deixou de confiar naquele que vive e reina por toda a eternidade. O texto que lemos nos fala exatamente sobre essa advertência da importância de crer, da necessidade de lembrar, de confiar no Senhor de uma forma plena, cabal, total. E quando nós nos voltamos para o texto, e é interessante isso, chama a sua atenção, capítulo 6, Jesus vai realizar a primeira multiplicação de pães e peixes a partir do versículo 30. Aqui no capítulo 8 do Evangelho de Marcos, primeiro verso, Marcos vai narrar a segunda multiplicação de pães e de peixes. Após Jesus haver multiplicado pela segunda vez, os fariseus que lá estavam solicitaram a Jesus a realização de um sinal. Muitos sinais haviam sido dados, muitas manifestações gloriosas haviam acontecido. Cegos estavam enxergando, surdos estavam ouvindo, coxos estavam saltitando, leprosos com a pele purificada, endemoniados libertos, mortos ressuscitados pelo poder do Altíssimo. Eu fico imaginando, irmãos, se a nós tivesse sido dado o privilégio de vivermos no primeiro século, de que os nossos olhos pudessem ver ali em loco o fato. Lemos aquilo que Marcos, João, Mateus, Lucas registraram. Mas eu fico pensando, e se nós estivéssemos ali, vivendo aquele momento? Se
os nossos olhos estivessem contemplando Jesus passando, os milagres acontecendo, qual seria a reação do nosso coração? Mas, meus irmãos, nem todas aquelas pessoas que lá estavam, que tiveram esse privilégio, tiveram um coração saltitante de expectativa, como eu sei que seria o seu caso e o meu. Haviam aqueles que se permitiram serem tomados por outro sentimento, que não da fé genuína, mas ao contrário, da incredulidade. E eu quero chamar a sua atenção sobre 3 circunstâncias aqui que Jesus vai nos alertar sobre o perigo da incredulidade. A primeira verdade que o texto vai nos alertar, meus irmãos, é que nós precisamos ter cuidado com o mau fermento. Perceba, versículo 14 e 15. Ora, aconteceu que eles, ao se esqueceram, se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O primeiro alerta que Jesus faz, a primeira série de perguntas que Jesus faz, é um alerta sobre o mau fermento. É interessante porque essa passagem ela está seguida do acontecimento da segunda multiplicação dos pães e depois do questionamento dos fariseus. Marcos faz um registro contínuo desses acontecimentos para agora o alerta que Jesus faz aqui para os seus discípulos e para nós nesses dias. O pão, irmãos, era um alimento profundamente conhecido, era a base da cadeia alimentar dos judeus e daquelas pessoas que estavam ali ao longo do Mar da Galileia. O pão estava na mesa do rico, estava na mesa do pobre, o pão estava na mesa do judeu, na mesa do gentio, na mesa do senhor, na mesa do servo, de maneira que todos se alimentavam de pão. E o pão era fabricado em casa. Então, sempre havia fermento para a produção do pão. O pão era produzido diariamente e em casa. Quando alguém empreendia uma viagem, havia a preocupação de, primeiro, fazer um levantamento daquilo que seria necessário para o percurso, para a viagem, para o caminho. E, consequentemente, então, de acordo com o tamanho do percurso, a quantidade de víveres, de gêneros alimentícios, de pães, também se tomava o cuidado de produzir para levá-los. Jesus agora faz um alerta. E os discípulos, então, preocupados com a quantidade dos pães, porque eles não proveram, porque eles não se prepararam na quantidade suficiente para a realização da viagem, para aquele percurso. E Jesus, então, faz um alerta de que eles deveriam ter o cuidado com o mau fermento. Perceba aqui que Jesus faz menção do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus diz: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento dos fariseus, irmãos, relaciona-se àquela religiosidade fria, mórbida, aquela religiosidade impositiva, aquela religiosidade sem alegria, desprovida de sentimento, aquela religiosidade meramente plástica, estética, exterior, uma religiosidade aparente, uma religiosidade que não alimenta, que não satisfaz,
que não produz frutos dignos de arrependimento. É uma religiosidade fruto da mente humana, de invencionices, algo enfadonho, cansativo. A religiosidade dos fariseus tem a ver apenas na questão ritualística. Há pessoas que acham belíssimo a celebração de certos rituais. Mas quando você para pensar, para refletir sobre a real importância, a real necessidade, o que aquela celebração aponta, você vai perceber que ela não leva nada a lugar nenhum. Que aquele que começa esse percurso, ele começa perdido, e ao seu final, ele não apenas está perdido, mas está cansado, fatigado, esmorecido, sem esperança. Em primeiro lugar, Jesus faz advertência acerca da incredulidade sobre o mau fermento, sobre essa religiosidade que ela não contagia, mas ela contamina. Certa vez, fiquei muito contente com um grupo de adolescentes que me procurou para coração ardendo, latejando pela evangelização, por amor aos perdidos. E aí eu disse, meus queridos, eu fico muito feliz com essa disposição do coração de vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos reunir aí a UPA, em algumas ocasiões, em algumas oportunidades, vamos fazer um mini curso aí sobre evangelização. Não que alguém precise tomar um curso para evangelizar, mas precisa aprender para saber o que vai falar. Então vamos reunir aí os adolescentes, vamos reunir a nossa UPA e vamos trabalhar por algumas semanas para a gente saber como abordar alguém, como falar o evangelho, como fazer uma exposição racional de pontos que são cruciais para que a mensagem do evangelho seja inteligível ao outro, mas sempre suplicando a ação e a graça do Espírito Santo, sem a qual não há como sermos bem-sucedidos. E aí, começamos uma semana após outra, eu acho que foi umas 6 a 8 semanas, no máximo. E uma vez por semana nós nos encontrávamos e tínhamos esse momento. Ao final, os adolescentes ali, polvorosa, querendo falar de Jesus, anunciar a verdade do Evangelho. A igreja que pastorei na época tinha 6 congregações. E aí acertamos que iríamos ter essa prática, esse teste prático em uma congregação que ficava na mesma cidade, todavia num bairro mais periférico. E aí o adolescente, presidente da UPA, né, chega para o presbítero, que era responsável por aquela congregação, e falando para ele que nós estávamos preparando para fazermos um trabalho de evangelização ali. E, meus irmãos, pasmem, aquele irmão que era responsável por aquele trabalho, ele não ficou contente. Você pode acreditar nisso? Ao contrário, ele ficou enciumado. E ele disse, olha, vocês querem fazer o quê? Evangelizar? Não é assim, não. Eu mesmo fiz não sei quantos cursos. E parece que ele não aprendeu nada. Porque ao invés de ver e sentir a alegria de ter aquele grupo jovial, aquela energia, aquela disposição para estar ali falando, anunciando o Senhor, juntamente com ele, que já era de uma certa idade, mas ao contrário,
coração profundamente envaidecido, ele se tornou uma pedra de tropeço para aquele grupo de adolescentes que queria falar de Jesus. Isso é um bom exemplo, irmãos, do fermento dos fariseus. Eles pegaram a santa e bendita lei do Senhor, os 10 mandamentos, o decálogo, e transformaram em 670. Jesus pega a boa e perfeita lei do Pai e declara que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o resumo da lei. De 10, o Senhor condensa em 2. É o cerne, é o sumo, é o néctar, é a polpa da lei. Em primeiro lugar, meus irmãos, temos nos guardar do mau fermento. E o mau fermento tem a ver com o fermento dos fariseus. Essa religiosidade fria, mórbida, meramente ritualística, que afasta os homens de Deus, que não aproxima os homens de Deus. Mas muito cuidado, se por um extremo nós temos o fermento dos fariseus, Jesus alerta também para o fermento dos herodianos. Por fermentos herodianos, entenda-se aquela liberalidade. Se os fariseus não podem nada, para os herodianos, tudo é permitido. Você pode fazer qualquer coisa. Veja que é a mensagem do mundo caído dos nossos dias. Qualquer coisa que você faça, se você sentir alegria, se sentir-se bem, tá certo. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém pode tolher de você a liberdade. Você é livre. Você pode fazer qualquer coisa. Se você se sentiu bem, tá liberado. E aí vamos pensar um pouco. Há pessoas que tiram a vida de outras e se sentem bem com aquilo. É a máxima adrenalina, matar um ser humano a sangue frio, esfolá-lo, esquartejá-lo. E a pessoa faz isso sorrindo, grava vídeo, degolando a cabeça de alguém, tirando a cabeça fora, decapitando e rindo. Aqueles que vão para festas, para bailes, dopam outras pessoas, depois abusam. Um abuso coletivo. 10, 20, 30 pessoas abusando sexualmente. E as pessoas rindo ali daquela orgia. Mas sentiu prazer, está liberado. Há muitas pessoas que estão vivendo exatamente assim, baseados no fermento dos herodianos, no fermento de Herodes, sem compreender a responsabilidade para com Deus, para com o Senhor, para com o Criador de todas as coisas. Eu quero viver a minha vida, não quero dar satisfação a ninguém. Fermento de Herodes. Jesus nos alerta acerca do mau fermento. O fermento faz crescer a massa, leveda a massa. Muito cuidado, irmãos, porque o mau fermento, ele vai aumentar o pecado, produzir mais pecado, mais insensibilidade, mais afronta para com Deus. A primeira situação na qual Marcos registra aqui, desse episódio, onde Jesus chama a atenção, adverte os discípulos sobre a incredulidade, tenhamos cuidado com o mau fermento. Tenhamos cuidado com essa religiosidade fria, mórbida, calculista, ritualística, sem sentido, sem prazer. As pessoas chegam mortas e saem mais cadavéricas ainda. Meus irmãos, estar na presença do Senhor é alegria esfuziante. Estar na presença do Senhor implica em sermos purificados da lepra, da incredulidade, da lepra da ingratidão. Estar na presença do Senhor, irmãos, implica
em sermos curados das nossas mazelas da alma, em sermos fortalecidos no nosso ânimo, em sermos despertados na fé, em sermos alegrados em meio a circunstâncias difíceis da vida, do cotidiano. Você percebe a diferença entre o bom fermento e o fermento ruim? Mas eu chamo a atenção ainda para uma segunda verdade que o texto vai nos trazer. Jesus alerta que a primeira situação que devemos ter cuidado para não sermos tomados pela incredulidade tem a ver com o uso do mau fermento. Mas, em segundo lugar, irmãos, Jesus vai nos alertar também sobre a falta de compreensão. Perceba, versículo 16 e o verso seguinte. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorrieis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Em segundo lugar, meus irmãos, Jesus nos alerta acerca da incredulidade pela nossa falta de compreensão, pela nossa compreensão falha. Quando Jesus faz a observação sobre os pães, sobre o milagre, a primeira coisa que os discípulos lembraram é: poxa vida, esquecemos do pão de novo. Vamos levar outra dura. Vamos ser chamado a atenção novamente. E não era acerca disso que Jesus estava falando. O que Jesus estava discorrendo era uma outra coisa, era uma outra realidade. Mas perceba, nós queremos medir Deus a partir da nossa compreensão, do nosso entendimento que é falho, que é pequeno, que é tacanha. Nós queremos colocar Deus dentro da casinha. Irmãos, isso é loucura. Deus não cabe dentro da casinha. Deus é Senhor do universo. O universo não cabe Deus. Deus é maior do que tudo aquilo que Ele criou. Compreenda isso. Quantas vezes nós queremos submeter Deus ao nosso entendimento, aos nossos planos, aos nossos desejos de um coração caído? Isso é loucura. Precisamos reconhecer que somos pequenos, que somos falhos, que somos carentes. Precisamos reconhecer que carecemos da graça de Deus, que sem Ele nada somos, de que Ele nos escolheu, não é porque nós temos alguma coisa de boa para oferecer para Ele, não, ao contrário. Ele nos escolheu porque Ele é bom, porque a sua bondade dura de eternidade a eternidade. Porque o prazer do seu coração é nos amar, independente de quem nós o somos. Preste atenção nisso. O amor de Deus não está pautado na nossa fidelidade para com Ele. Não. Agora, porque Ele é fiel, porque Ele não volta atrás naquilo que Ele estabelece, é que o nosso amor deve estar pautado nele. É porque reconhecemos que o Senhor é bom em todo o tempo. E ainda quando nós erramos, ainda quando nós pecamos, ainda quando nós afrontamos aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é perfeito, Ele não vira as costas para nós. Ele não nos abandona. Davi, o homem segundo o coração de Deus, declara que ainda que tivesse que passar pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum,
porque o Senhor estaria com ele. Deus está com você. Mas isso não é um salvo-conduto para você ter uma vida desregrada, desmedida. Não, 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 de forma alguma. Ao contrário. Ao contrário. Para que reconheçamos que somos carentes, que necessitamos estar aos seus pés. Percebe o que o autor aos Hebreus declara? Percebe o que o apóstolo João declara na sua primeira carta? Nós temos um salvo-conduto através de Cristo Jesus. Podemos estar diuturnamente na presença de Deus, sem marcar agenda, sem marcar horário. Temos um livre acesso, nada nem ninguém pode nos impedir de estarmos aos pés dele, derramarmos a nossa alma, de chorarmos na sua presença. Muito cuidado com a compreensão falha, irmãos. Nós não podemos colocar Deus dentro dos nossos parâmetros, da nossa teologia. Deus é muito maior do que isso. A teologia, irmãos, é uma ideia daquilo que extraímos da Sagrada Escritura, mas nós somos imperfeitos, a Escritura é perfeita, mas quando lançamos o pensamento sobre a Escritura, é o pensamento daquilo que é imperfeito sobre aquilo que é perfeito, nós nunca alcançaremos na sua plenitude. Toda boa teologia, ela sempre será imperfeita. Mas preste atenção nisso. O objeto da nossa adoração, com todo respeito à palavra objeto, é o Deus perfeito. E o Deus perfeito aceita a adoração de seres imperfeitos, mas quando somos quebrantados diante dele. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É coração quebrantado, irmãos. É ser humilde na presença daquele que é o Todo-Poderoso. É reconhecer que ele é o Todo-Poderoso e nós carecemos dele. O perigo da incredulidade ao qual Jesus alerta advém não apenas desse mau fermento, mas também da arrogância daqueles que são plenos, daqueles que são vaidosos, da jactância, daqueles que se colocam maiores do que outros. Esses são aqueles que estão mais perdidos. Lembra quando Jesus conta da parábola daqueles dois homens? O fariseu batendo no peito. Perdão, o fariseu se orgulhando, não é? Na sua vaidade, que era fariseu, que era descendente de Abraão, não é? Da linhagem de sangue, enquanto aquele gentil, não é? Batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou pecador. E foi esse que foi justificado diante do Senhor. Muito cuidado, irmãos, com a compreensão falha. Muito cuidado, porque o que a gente percebe hoje é que as pessoas estão lendo a Bíblia. Preste atenção nisso. Estão lendo a Bíblia para justificar os seus pecados. Veja que absurdo. Extrair da Bíblia uma falsa justificativa para justificar aquilo que não tem justificação. Em vez de ler a Escritura como um guia que nos conduz à santidade, usar a Bíblia como desculpa para o seu pecado. Veja o tamanho da loucura, o tamanho da jactância, o tamanho da arrogância, o tamanho da prepotência, o tamanho da cegueira, da insensibilidade. Tudo isso é causado pela incredulidade. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma terceira e última verdade que o texto nos traz sobre o perigo da incredulidade, que Jesus aqui chama a atenção dos discípulos. Primeiro, sobre o uso do mau fermento. Em segundo lugar, sobre a falta de compreensão. Em terceiro lugar, irmãos, Jesus então nos alerta sobre o antídoto da incredulidade.
Terceiro grupo de perguntas, versículo 19 e os versos seguintes. Finalzinho do verso 18. Não vos lembrais de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que Jesus lhes disse: não compreendeis ainda? As perguntas finais que Jesus faz, irmãos, apontam exatamente para o antídoto da incredulidade. Jesus toca no ponto dos discípulos, lembrando-os daquilo que ele havia feito, da sua operação miraculosa. E vamos relembrar as duas situações, não é? Uma, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, a outra, 4.000. Na primeira situação, 5 pães e 2 peixes. 7 pães e 2 peixes. E era uma região na qual eles poderiam voltar para suas casas e se alimentarem. O problema era não ter dinheiro para comprar alguma coisa. Na segunda situação, eles estavam num lugar deserto. Não havia nenhum vilarejo próximo para ir comprar comida. A questão não era nem ter o dinheiro, era não ter onde encontrar a comida para comprar. E o que Jesus está trazendo à memória dos seus discípulos? Em outras palavras, meus filhos, vocês ainda não entenderam que a solução dessas questões não é a falta de recurso, porque você pode ter o recurso e não ter onde encontrar. E há situações que você nem tem onde encontrar, nem tem o recurso para ir em busca de alguma coisa. Vocês não entenderam que a solução dessas questões sou eu? Eu estou convosco. Eu estou no meio de vós. Sou eu que realizo os milagres. Sou eu que faço os prodígios. Sou eu que curo. Sou eu que liberto. Sou eu que purifico. Meus irmãos, o antídoto para a incredulidade é ter os olhos no Senhor. É lembrar-se da bondade, das maravilhas, do cuidado de Deus a cada dia, a cada novo amanhecer. Talvez você entenda melhor porque que quando Deus fez a aliança com Noé, que não haveria de destruir novamente o mundo com água, colocou como selo, como marca, como um sinal, como um distintivo dessa sua promessa, um arco nos céus. O arco nos céus, irmãos, não é para lembrar a Deus do que ele prometeu, mas é para que nós não nos esqueçamos da fidelidade do Deus que é bom. A minha oração é que Deus faça brotar no seu coração um arco-íris a cada dia, para que ao você contemplar, ao você lembrar, ao você ser impactado pela bondade de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus, você fique vidrado nele. Você não se permita ter o coração tomado de assalto pela ansiedade, pela incredulidade, pelas preocupações periféricas, mas que você crê e confie no Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. A vida da sua família, a sua casa está nas mãos do Senhor. Se você está sendo ameaçado no seu emprego, não se preocupe. Deus tem algo infinitamente melhor para você. Deus suprirá as suas necessidades. Precisamos, na verdade, irmãos, aprender a confiarmos mais no Senhor, a dependermos mais dele. Quando Marcos aqui faz esse registro, desse alerta que o Senhor faz sobre a incredulidade, o Senhor está chamando a atenção dos discípulos para si, olhem para mim.
aqueles que gostam de um bom jogo de futebol, não é? E que, consequentemente, assistem à Liga Europeia. Há um certo jogador de nome Cristiano Ronaldo, português, e ele é um craque, não há como negar isso, não é? Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, que não conseguiu levar o Brasil à vitória ontem. Messi foi melhor do que Neymar. E apesar de brasileiros, vamos reconhecer isso. Mas voltando para Cristiano Ronaldo, quando ele desequilibra, não é? E faz um gol e vibra naquela intensidade, ele geralmente faz um gesto. Eu estou aqui. O que ele quer comunicar com isso é que o fato dele estar ali, dele estar no jogo, a equipe pode confiar nele. Meus irmãos, nós temos que confiar muito mais em Deus do que a equipe confia no Cristiano Ronaldo, ou do que os torcedores confiam naquele jogador. Porque há circunstâncias que, mesmo ele estando, a coisa não acontece. Mas eu chamo a sua atenção para algo. Não há um só dia, não há um só momento, não há um só segundo que Deus deixe de ser Deus em todo o universo, na sua e na minha vida. Não há um só momento em que Deus falhe em nos guardar, em que Deus não ouça as nossas orações, em que Deus não nos afague, não nos traga junto do seu seio, para que nós sejamos, então, acalentados, fortalecidos. Não há um só dia que o Espírito Santo de Deus deixe de confirmar com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós não podemos permitir, meus irmãos, nem dar espaço à incredulidade. Não deve haver brecha no nosso coração, na nossa alma para a incredulidade. Deus tem cuidado de nós. É exatamente isso o que o apóstolo Pedro relata na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Percebe isso? Quando Jesus faz a referência à primeira multiplicação dos pães, à segunda multiplicação dos pães, são circunstâncias diferentes. São necessidades diferentes. São pessoas diferentes. A única coisa que é igual é o Deus, em sua bondade, em sua fidelidade, em seu amor, em seu cuidado. É dele que nós precisamos. É ele que nos alimenta. É ele que nos guarda. É ele que nos protege. É ele que nos abençoa. É ele que nos purifica. Foi ele que fez a aliança santa, bendita, perpétua conosco, inviolável. É ele que derrama o seu amor, o seu cuidado, dia após dia sobre as nossas vidas. Deixar de crer, irmãos, ou diminuir a intensidade da nossa fé, da nossa alegria, é uma ofensa contra os céus. Eu sei que há dias que nós estamos mais animados, mais efusivos, e outros dias que nós estamos mais para baixo. Mas independente de todas as coisas, independente de todas as circunstâncias, lembre-se do Senhor, nosso Deus, que não falha, que não atrasa, também não adianta. Ele não chega antes, nem chega depois, mas ele chega no tempo exato. E ore sempre, para que Deus, em sua bondade, manifeste sobre a sua vida, não apenas o cronos, do tempo cronológico, mas o kairos,
o tempo da ação de Deus, na intervenção da história, na intervenção das nossas vidas. Que a cada dia, meus irmãos, celebremos o Kairos, o tempo de Deus, a manifestação do Todo-Poderoso, o Shekinah, o derramar da glória do Altíssimo sobre as nossas vidas. Se nós fizermos assim, nunca haverá espaço para a incredulidade, para a indiferença, para a ingratidão nas nossas vidas. Mas que os nossos lábios estejam cheios da graça de Deus. E que possamos, em meio a risos, de alegria e de contentamento, cantarmos novo cântico ao louvor da glória do Senhor. Porque muito Ele fez, porque muito Ele tem feito, e ainda muito Ele fará. Louvado e bendito seja o Deus dos céus. Que Ele guarde o nosso coração da incredulidade, e que, ao contrário, o nosso coração a cada dia seja aquecido, renovado, revigorado desta fé impactante. E que assim, meus amados irmãos, a nossa vida contagie outros. Que assim, sejamos um canal da bênção de Deus, que a graça de Deus em nós flua através de nós e alcance outros. E assim vejamos a igreja do Senhor em Fazenda Grande, na cidade do Salvador, no estado da Bahia, no nosso país e em todo o mundo, crescendo a 30, a 60, a 90, a 100 por um, para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus traga essa compreensão sobre o seu coração, renove as suas forças, restaure a alegria da salvação do alto sobre a sua vida e que aquiete o seu coração. A sua vida está nas mãos do Senhor. A sua casa está nas mãos do Senhor. Ore, mas ore com fé, sem duvidar. Ore crendo. E certamente o Deus dos céus nos abençoará, nos concedendo mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é o Deus bom, por toda a eternidade. Por toda a eternidade, Ele é o Deus bom. Deus abençoe você e a sua casa. A palavra está com o presbítero Cícero, ou o presbítero Mário, não é? O nosso livro. Amém. Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Nós vamos encerrar, pedir ao Senhor para fazer a oração final e pedir a bênção. Logo após, estaremos passando os avisos para a igreja. Vamos orar. Ó Deus, louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Nós não temos palavras, Pai, para te agradecer. O Senhor sabe quem somos nós. Diante do Senhor não há máscaras. Diante do Senhor não há maquiagem. Os outros podem olhar para nós e ver o nosso semblante. Mas o Senhor, ao olhar para nós, nos desnuda a alma. O Senhor sabe onde temos pecado, onde temos errado. Por onde tem esvaído a nossa alegria. Onde nós temos deixado de vigiar, e temos sido vacilantes. E queremos pedir nesse momento, Senhor, desperta-nos, acorda-nos. Mostra-nos, Senhor, onde temos caído. E nos concede força para reconhecer o nosso pecado e fazermos o caminho de volta. Fazermos o caminho de volta à Tua presença, Senhor. Dando as costas para o pecado e nos voltando em direção ao Senhor. E nos ajude, Pai, a caminhar passos largos para os Teus braços. O Senhor sabe se de fato a nossa fé tem sido uma fé verdadeira ou apenas uma fantasia. Se a religiosidade tem sido apenas plástica, estética, fria, mórbida, ou se de fato o nosso coração fica ali polvorosa, exultante, se nós ficamos vibrando com a Tua palavra.
se nós temos zelo pela tua palavra e ao lermos a tua palavra, parece que as palavras saltam do texto e nós nos alimentamos, sorvemos e passamos a viver aquela história, aquele acontecimento, aquele episódio e somos impactados pela tua graça através da ação do teu Espírito. Porque é assim que nós queremos ser, Senhor. Não um ajuntamento de mortos, de cadáveres, como um vale de ossos secos, apodrecidos que cheiram mal porque não têm vida. O pecado gera morte. O pecado gera condenação. O pecado gera frieza espiritual. E nós queremos clamar ao Deus dos céus nesta manhã. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos desse fermento mal que não serve para nada. Para uma religiosidade fria ou para uma licenciosidade do inferno. Mas nós queremos servir ao Deus dos céus como pessoas vivas que foram impactadas pela tua graça, que foram feitas templo do teu Espírito, que são vivificadas no poder daquele cujo sangue foi vertido na cruz do Calvário para nos libertar de todo pecado, de toda mácula, de toda miséria. Daqueles que louvam ao Senhor não apenas de lábios, mas que louvam ao Senhor do seu coração, da sua mente, com entendimento, com pureza de alma. Nós queremos suplicar, Senhor, nesta manhã, tem misericórdia de nós. Quebranta-nos e nos faz vaso novo para a glória do teu nome, Senhor. Nós não queremos ser os mesmos, agir da mesma forma. Nós não podemos fazer assim se nossos olhos viram o Rei. Nós não podemos viver uma vida medíocre se nós temos comunhão com Deus Altíssimo, que pode todas as coisas. O nosso desejo humilde, Pai, é que o Senhor nos abençoe para que nós possamos exalar o bom perfume de Jesus. É para que as pessoas olhem para nós e sintam curiosidade. Por que que ele é diferente? Por que que ela é diferente? E ao sermos perguntados ou questionados por que nós somos como somos, nós possamos dizer com alegria: Jesus vive em mim. Jesus, a graça de Jesus é a razão de eu ser diferente. E dizermos: eu sou igual a você. Mas Jesus olhou para mim com amor. Bateu na porta do meu coração. Ele entrou na minha vida. E agora ele reina no meu coração. Ó Deus, afasta-nos toda incredulidade, Senhor. Nós, enquanto igreja, presbítero da Fazenda Grande, temos visto a tua mão, Senhor, agindo no meio desse povo. Nós não tínhamos nada, não éramos nada, sem expectativa nenhuma. E a tua boa mão tem sido conosco. A reforma do templo é prova do milagre do Senhor sobre esse povo.
nós não tínhamos recursos e continuamos sem ter recursos. Mas a obra tem sido feita porque a igreja do Senhor Jesus tem nos reunido semana após semana. Pedidos são apresentados. Orações são feitas. E temos aqui o testemunho, não de uma, duas ou três pessoas, que Deus tem operado milagres no nosso meio. E por isso, Pai, eu te peço, nos ajuda a continuar crendo. Que o Senhor é poderoso para alcançar e libertar o esposo incrédulo. Que o Senhor é poderoso e bondoso para alcançar a esposa incrédula. Que o Senhor é bondoso e poderoso para converter o filho rebelde. Para alcançar os pais que são duros de coração. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a não duvidar das tuas promessas. Nós somos indignos das tuas promessas. Mas as tuas promessas não dependem de nós. As tuas promessas dependem do próprio Deus, que cumpre e que vela pela sua palavra. Ajude-nos a crer, Senhor, dispõe o nosso coração. Nos modifique, Senhor. Nos faz refletir a glória de Jesus e o bom perfume de Jesus, para que o teu nome, Pai, seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai e as consolações, a força, as virtudes, os frutos do Santo e Espírito repousem sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor, que é chamada a crer incondicionalmente naquele que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Deus nos abençoe. Eu retorno a palavra ao nosso presbítero, mas antes saudando mais uma vez aos irmãos que estão conosco aqui, através do YouTube, através da plataforma Zoom. É uma alegria ter vocês conosco. E a nossa oração é que Deus possa abençoar muito a vocês, as suas vidas, as suas famílias, e vocês possam estar outras vezes, em outras oportunidades, conosco. Se Deus assim permitir, quinta-feira retomamos a reforma da igreja. E se Deus permitir, vamos retomar para concluí-la, para a glória do nome do Senhor. E em breve vamos marcar o culto de reinauguração do nosso templo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus muito lhe abençoe. A palavra está conosco, dirigente. Amém. Eu queria também franquear nesse momento a palavra ao presbítero Mário para trazer um aviso. Estou com cartaz aqui, aí estarei colocando, enquanto o irmão traz esse aviso. Ok. Na verdade, só para continuar a pedir à igreja, para continuar orando pelo departamento infantil e pelos pais das crianças, com o qual nós conduzimos o trabalho. A maioria não são cristãs, aí existe uma dificuldade muito grande, não de relacionamento, mas de condução do trabalho. Mas estamos aí com um trabalho de formiguinha, fazemos sempre um trabalho em mês, até no segundo semestre tentarmos fazer um trabalho mensal, semanal, antes do nosso retorno, né? Se Deus permitir, quando nós retornarmos, nós vamos assim fazer um trabalho assim mais presencial. Sexta-feira que vem teremos um trabalho novamente e peço que a igreja ore. Toda quarta-feira nós, professores, estamos nos reunindo para oração, especialmente para os pais, né? Que Deus conduza
os corações dele a conduzir os filhos também para os trabalhos. Da mesma forma que os pais conduzem aí para o shopping, para ir também para os trabalhos do Senhor, né? Então, peço à igreja que continue orando para o departamento infantil, os pais, as mães que estão no grupo aí, que têm seus filhos, a gente sempre manda cartaz, manda aviso. Sexta-feira à noite, 20 horas, estaremos novamente juntos aí com o trabalho. Convidamos a irmã Martinha, da igreja de Santa Amaro, uma menina muito comprometida com o trabalho do Senhor. E outra irmã, Willa, que é de Espírito Santo, faz um trabalho muito bom de louvor para as crianças. E a irmã Jusileide, na condução da dinâmica. Então, peço que a igreja ore por esse momento. É um momento difícil, porque é um momento de remoto. Ainda, por mais que já temos 1 ano e meio de pandemia, mas ainda é um trabalho difícil, cada tecnologia, mas estamos aí perseverando no trabalho. Jesus é nosso melhor amigo. É o meu melhor amigo. É o seu também? Esse é o nosso tema do trabalho. Obrigado, presbítero. Amém. Amém. Nós ainda não encerramos no YouTube, né? Que a gente fez a questão de não encerrar para que esse aviso fosse divulgado aos nossos irmãos que estão nos assistindo por lá também. Hoje nós chegamos a ter 7, 8 pessoas, né? Agora temos 5 pessoas no YouTube lá. Aqui também pelo Zoom temos 17 dispositivos, né? Então, somando aí os dispositivos com as pessoas que devem estar assistindo, né? Às vezes 2 ou 3 a cada dispositivo, vamos dizer que temos mais de 30 pessoas aí nessa manhã conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Teremos o culto logo mais à noite, às 18 horas. Convidamos a vocês que estejam aí nos assistindo a estar participando também às 18 horas, né, Matias? Não é isso? Às 18 horas. Nosso pastor já deu o aviso. Então é isso. Que Deus abençoe aos nossos irmãos e logo mais às 18 horas estaremos reunidos. O pastor Ezequiel estará trazendo a mensagem. Deus abençoe aos irmãos.